O Papo de Comportamento, como acontece todas as segundas-feiras, com a Erenita e o Edmar Coachings. E você pode você pode participar pelo Zap, o mesmo Zap que é o 99989-2817, 99989-2817. Papo de Comportamento. Uma boa tarde, menino e menina. Boa tarde, meu. Gostei do menino. Muito tempo que ninguém me chama assim. Edmar. Inclusive o texto de hoje remete a isso, viu? Que maravilha. Todo mundo tá feliz. Olha só chamar de menino e menina. É só chamar de menino e menino, pronto. A felicidade chega, que maravilha. Vamos lá então, Edmar. Amizade madura. A amizade madura é bem diferente daquela que eu imaginava anos atrás. Eu, na minha infantilidade, sempre pensei que a amizade fosse estar sempre próximo, falar com frequência, dividir todas as estações, todas as atenções. E que surpresa boa descobrir que não necessariamente precisa ser assim. A amizade madura, por vezes, é justamente o oposto. Ela é livre de cobranças, não tem o peso das obrigações da vida. A amizade madura escuta. Já te ligo, estou ocupado agora. E a ligação é retornada 9 dias depois, ou 9 meses depois. A amizade madura mantém contato diário ou some por anos, mas ela está lá. Ela pode estar no reencontro inesperado. Caramba, que saudade, cansei, casei, tive filhos, e você? A amizade madura sabe que há épocas na vida onde você dá e dá. E outras onde você recebe. Mas que no final das contas, no final da longa jornada, a balança se alinha. Porque a amizade madura se entende. No consolo, na risada, na ausência, no abraço e até no puxão de orelha. A amizade madura é gostosa, fácil de levar. Está no, que sacanagem, por que você fez isso comigo? E também está no, poxa, me desculpa, sei que eu pisei na bola com você. A amizade madura pode perdoar instantaneamente ou precisar de alguns anos para conseguir sarar. A amizade madura mora na mensagem, depois de tempos sem se ver, sem se falar. Rapaz, eu sonhei com você, tá tudo bem? A amizade madura respeita as diferentes fases da vida. Há amigos com filhos, amigos solteiros, amigos focados na carreira. A amizade madura é aquela que revive recordações cada vez que se encontram. Lembra aquela vez quando a gente saiu para conversar? E as risadas rolam soltas e viram lágrimas de riso. A amizade madura pode ser reservada, mas pode também atingir níveis astronômicos de intimidade. Cara, tô com uma coceira danada aqui. Por que será? A amizade madura se entrelaça com a sua história, se mistura com a sua essência. É especial porque é mais livre dos arbítrios. É escolher manter no coração alguém que, se não fosse pela amizade, seria apenas mais um estranho desses que a gente vê no cruzamento. Sim, a amizade madura é uma escolha, sem interesses, sem segundas intenções ou lenga-lenga. É uma decisão nossa, uma decisão íntima nossa. E é isso que faz dela tão forte que nem o tempo, nem a distância e nem as curvas da vida conseguem apagar. Que belo texto, realmente muito apropriado, Edmar. Que belíssimo texto, né? Que coisa... Pois é, a gente pode viver sem muita coisa, mas sem amizade não tem condição. É verdade. O amigo está presente em todas as horas, né? Embora talvez seja um chavão, mas é a verdade. O amigo de verdade... Quem tem amigo tem tudo, como diz o ditado, né? Quem tem amigo tem tudo. Exatamente. Eu tenho um amigo que a gente fica o ano inteiro sem falar. Eu também. Mas no dia do aniversário ele sempre liga e fala, cara, é o aniversário no Ano Novo, no Natal, são datas em que ou eu ligo para ele ou ele liga para mim antes, né? E a gente sempre fala, a gente pode até não se falar no ano inteiro, mas tem algumas datas que nos obrigam a falar. Porque durante o dia
Na correria a gente acaba se envolvendo com tantas coisas e deixa de fazer contato com determinada pessoa que talvez você quisesse até que estivesse mais próxima, né? E essas datas nos obrigam a parar tudo e fazer contato com elas. Isso é muito legal. Exatamente. Esse texto da amizade madura, eu acho ele muito profundo. Poucas são as pessoas que entendem a profundidade dessa amizade madura, né? Como o texto fala aqui, cita em várias citações, né, o quanto que essa amizade ela pode ser reservada, o quanto que essa amizade ela pode não ter contato diário, mas quando essas pessoas se encontram, não tem o que disfarça, né, aquele sentimento, aquele amor mesmo, verdadeiro, aquela gratidão. Sempre é aconchegante. Sempre é aconchegante. E por mais que venha a acontecer algum obstáculo, talvez eu até esteja passando por isso nesse momento, algum obstáculo entre uma amizade madura, esse obstáculo ele nunca vai ser impedimento para essa relação de amizade. Porque uma amizade sincera é uma amizade sincera. Então, pode vir a maior tempestade que for, né? Mas que o laço de amizade, esse sim, não é um nó, né? Mas é um laço de amor e de respeito que acontece entre as pessoas. Mas são raros você encontrar pessoas que você consiga ter essa relação mesma de uma amizade madura, né? Porque tem que ser maduro, o sujeito tem que entender a coisa, né? Rapaz, eu não sei nem se passa pelo entendimento, né? Eu acho que é uma coisa mais espiritual, assim, mais sublime, mais, não é? Um negócio que... Não sei, Edmar, eu acho que você tem que entender, assim, você tem que ter compreensão das coisas, sabe? É como o texto, você tem que entender as coisas, ou seja, a amizade, ela não tem... pode ser que num determinado momento haja um rompimento, mas daqui a um momento, ou daqui a vários momentos, você volta e você diz, não, isso não tem nada a ver, isso não, nem arranhou. O perdão, ele fica muito mais forte do que a tempestade, né, que possa vir a acontecer. Exatamente, você releva as coisas, talvez não no início, mas a depender da profundidade do negócio, você vai ver que ele vai sendo modificado e daqui a pouco você relevou. Porque aquilo é mais forte. Porque existe o ser humano, né? Nessa amizade existem as partes que são seres humanos. Esses seres humanos têm sentimento. Sim. Então existem também palavras que às vezes podem, ou gestos, né? Que às vezes podem vir a machucar ou ofender. Ou uma terceira situação que se envolva dentro dessa relação. Exatamente. Né? E isso pode querer interferir, romper. Mas é tão interessante, Ricardo, que quando eu nem digo corpos se separam, quando essas duas almas, né, ficam distantes, como o Edmar fala, a ligação vai além. É uma ligação espiritual. Eu acho que eu talvez não me... De fato, eu acho que Edmar tem razão, mas veja só o que eu quero dizer. É realmente a ligação espiritual. A gente não tem que compreender o que é a amizade, a gente tem que compreender o que atrapalha a amizade. Perfeito. Né? É isso que a gente tem que compreender. Porque a amizade é isso mesmo, ela é muito mais profunda, mas você tem que compreender o que pode prejudicar essa amizade, o que pode botar ela em jogo, o que pode atrapalhar ela, o que pode querer ser maior do que ela, que não vai ser, porque ela é espiritual. De fato, ela é espiritual. Né? E isso é tão profundo que, por exemplo, vamos dizer, duas pessoas estão nesse laço, né, de amizade. E pode ter terceiras pessoas envolvidas e essas terceiras nunca vão compreender o tamanho desse sentimento, dessa reciprocidade, né? Então, essas terceiras pessoas, elas podem tentar se envolver de alguma forma, colocar obstáculos, opiniões, mas o centramento de maturidade é tão forte que você não consegue romper esse sentimento que o universo trouxe e conseguiu unir, né? Eu acho isso muito profundo e é maravilhoso sentir. Com certeza. E eu acho que só aqueles também que têm esse centramento de maturidade vai entender
quando acontece um caso desse, que é como se isso é um reconhecimento, né? Tem uns que vão olhar e não vão enxergar. É porque é muito fácil você olhar o defeito do outro, né? Claro. Criticar e apontar. Como é, Ricardo, que você pode olhar para Edmar e querer essa relação, né? Mas o sentimento entre os dois é totalmente puro, né? Um sentimento de alma. E isso o texto remete muito bem, né? E quando diz... várias citações aqui, a amizade madura mantém contato diário ou some por anos. Exato. Então eu já tive relação assim, de sumir por anos, né, em outro estado, e quando se encontra é o mesmo elo. É o mesmo que não tivesse... Nunca houve rompimento. Nunca houve, nem anos passaram-se, é o mesmo frisson, é o mesmo sentimento de explosão. E o mais bonito de tudo isso é que você, assim... você fica tão em paz, pode acontecer o que for com o outro, né? Mas você sabe que aquela relação de amizade, de amor, de carinho, de respeito é seu para com o outro, né? E que o outro respeita aquilo que você sente também. Então isso é muito profundo, é muito prazeroso sentir, né? E quando a gente tem essa relação, vale muito a pena a gente respeitar as diferenças, né? Não, porque tem pessoas que acham que a amizade é você estar junto o tempo todo, querer saber da vida do outro, né? E isso sufoca. Não, isso é outra coisa, realmente. Isso é outra coisa. Vira uma dependência, né, Edmar? Eu tenho um amigo desses, de amizade madura, e a gente ficou uns 2 anos sem encontrar. E de repente... eu fiquei sabendo que ele tinha chegado de viagem e tal, e a gente combinou de tomar um chopp para poder colocar o papo em dia, né? E eu lembro que a gente chegou num bar, por volta de 7h30 da noite, sentamos em uma mesinha lá no canto, porque não interessava pra gente o que estava acontecendo no bar. A gente sentou ali e começou a bater papo, e ele contar a história e trocando, né, e tal, e nós... de repente percebemos que o garçom estava tirando as mesas. Ou seja, eles já estavam desmontando o bar e nós não vimos passar o tempo, não vimos o que aconteceu. Eles estavam desmanchando e só ficou a nossa mesa no canto, e perto da saída tinha uma outra mesa que tinha 3 meninas lá e um rapaz. Os 4 lá e a gente aqui. E aí eu perguntei pro garçom, já vai fechar? Ele falou, a gente já vai fechar. Eu já vou trazer a conta. Beleza, ele trouxe a conta, nós pagamos, e quando estávamos saindo, passando para essa outra mesa que também já estava pagando a conta, já encerrando, o camarada falou assim, posso fazer uma pergunta para vocês? Aí as meninas começaram a rir. Aí falou, você não vai fazer essa pergunta? Não, eu vou, a gente não fez uma aposta, eu vou perguntar. Vocês não vão ficar chateados? Não, o que foi? Ele falou assim, vocês são um casal... vocês são irmãos? Qual é a relação que existe entre vocês dois? Eu falei, não, por que um casal? Porque a gente chegou aqui por volta de 8 horas e a gente ficou observando vocês o tempo todo conversando, e vocês não olhavam para o lado. Vocês não viram nada que aconteceu aqui. Vocês estavam tão entretidos na conversa, no papo, na mensagem, que vocês... isso chamou a atenção da gente aqui, e a gente ficou aqui brincando, fazendo aposta. Eu acho que é casal, eu acho que aquele ali é isso, é aquilo, não sei o que e tal. E aí agora a gente só ficou aqui até o fim para esperar vocês saírem, para poder perguntar, porque a gente fez aqui uma aposta mesmo. Aí, rapaz, nós acabamos sentando na mesa com eles, né? Ficamos ali batendo papo um pouco, e sempre não, a gente é amigo, e tem um tempo que a gente não encontrava, e a gente sentou aqui, e realmente a psicologia positiva chama isso de flow. O flow é um fluir, é quando você está tão envolvido numa atividade que você não vê o tempo passar, você não sente vontade de ir no banheiro, não sente fome, simplesmente você se envolve naquela situação, né? E isso aconteceu com esse meu amigo, que é um amigo de amizade madura. Sensacional essa experiência que eu vivi. Sensacional, e que belo exemplo, tanto do sujeito lá que teve a curiosidade, né? E ele teve a curiosidade sadia, ele não foi, né, ironizando, não foi. Então ele teve a curiosidade sadia mesmo, ele estava querendo entender. Ele não estava querendo criticar nada, né? Ele estava querendo entender, e isso é legal. E acabou gerando uma nova amizade. E ele acabou virando um cliente meu,
e nasceu uma nova amizade. Não uma amizade tão forte quanto é a minha amizade com o Ferrari, mas é um outro amigo que eu fiz pelo caminho aí. Muito legal. E como isso é tão difícil de se ver, que as pessoas estranham, né? Estranho, exatamente. Sim. Estranho, né? Nossa, então tem alguma coisa ali, né? Veja como as coisas, como é difícil. A malícia, né? Né? Não, isso tem alguma coisa a mais ali, não pode ser, você não pode ficar assim, né? Como nós estamos sem amizades maduras, né? Como nós vivemos sem amizades maduras, estranhamos, né? Exatamente. Estranhamos. Aqui no texto tem uma citação que diz: a amizade madura é gostosa, é fácil de levar. Exato. Porque você não se prende muito, né? Às vezes vem um sentimento, assim, um ressentimento, né? E aí você respira e você percebe que aquele amor é muito maior, né? Do que qualquer sentimento que venha querer desconstruir essa amizade. E aqui diz outra citação: a amizade madura é aquela que revive recordações cada vez que se encontram. A amizade madura se entrelaça na sua história, se mistura com sua essência. E é especial, porque é a mais livre dos arbítrios. Então, é uma pessoa que você sente vontade de falar sobre sua história, né? Sem medo de julgamentos, sem medo de receio, de qualquer preconceito, porque aquela pessoa, ela lhe entende por completo. Eu volto a frisar a citação que o Edmar fez. É um ser espiritual, né? Você não vê um ser como homem, como mulher, mas como um ser espiritual que você não consegue julgar, porque aquele ser lhe faz bem. Então você só quer estar por perto. Eu acho que é o seguinte: tem uma música do Caetano Veloso que ele diz bem assim: gosto do Quereres. Aí ele diz: gosto do Pessoa na pessoa, veja como o cara é genial. Ele diz: Pessoa, no caso, a pessoa, na pessoa. Fernando Pessoa falando sobre a pessoa. Gosto do Pessoa na pessoa. Da rosa no rosa. Guimarães Rosa, olha, da rosa no rosa. Veja como o cara é poeta, né? Aí depois ele diz: e sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. Sim. Depois ele diz: e quem há de negar que a amizade, não lhe é superior, ou seja, a amizade é superior. Exatamente. É superior a superior qualquer outra relação que possa vir daí. Sim. A amizade é a base. A amizade sustenta tudo. Mas as outras coisas não sustentam a amizade, porque a amizade é a base, né? Eu acho isso interessante. Nessa amizade, ela pode existir, né? Uma relação, ela pode existir um amor, ela pode existir uma paixão, mas isso pode vir até a acabar, mas a amizade continua. Então, é isso que eu falo. Essas coisas, paixão, relacionamento, tudo bem. A amizade consegue sustentar isso. Mas isso não consegue sustentar a amizade. A amizade consegue sustentar qualquer coisa. Porque mesmo que aconteça um negócio desse e tal, mas no final, quando vai se pesar, a amizade fala mais forte. O amor fala mais forte. O amor fala a mais forte. A amizade talvez seja a sublimação do amor, né? O amor entre duas pessoas que são amigas, ele é muito profundo, sem dimensão. E mesmo entre casais, né? Os casais, quando o tempo passa e a relação se perpetua, nasce uma grande amizade na realidade, né? A amizade é quem sustenta essa relação. A amizade é que sustenta. A amizade é o esteio. Se você não tiver essa amizade, por mais o casamento vai-se embora. Por mais que seja interessante, por mais que seja prazeroso, por mais que seja isso ou aquilo, mas não se sustenta. Porque a amizade é o que sustenta a coisa. Exatamente. Eu lembrei de uma outra história. Eu era menino, rapaz, e a gente jogando bola lá, e tinha dois camaradas que estavam sempre juntos, sempre os dois juntos, onde um encontrava o outro. Era o Carlinho e o Edmilson. E no futebol, num dia lá, brincando, e eles se desentenderam e começaram a discutir, e um empurrou o outro, e a gente segura daqui e dali, e o Carlinho deu um tapa em cheio na cara do Edmilson, mas pegou bonito, pá! Quando a gente pensou que o Edmilson fosse reagir, e o Edmilson inclusive era mais forte do que o Carlinho, o Edmilson baixou a cabeça e virou as costas e foi embora. E o Carlinho começou a chorar, de arrependimento, né? Porque o amigo que levou o tapa, a interpretação que eu faço é que ele
ele deve ter pensado assim, eu nunca imaginei que Exato. esse cara fosse me agredir desse jeito. E quando ele parou a briga na hora, ele baixou a cabeça, virou e foi embora pra lá e deixou o Carlinhos em pé. E o Carlinhos começou a chorar junto com a gente lá, e ele começou a chorar. E ele falou, eu não queria fazer isso, eu não queria fazer isso, eu não queria fazer isso. E a gente era muito criança ainda, muito menino, de 12, 13 anos, e a gente não sabia como consolar o cara. Como lidar com a situação, né, Edmar? E aí, sei lá, 2, 3 dias depois, a gente ainda conversando, quando um chegava, o outro, sempre que o Carlinhos chegava, o Edmilson saía, que o que apanhou saía. E aí eu sugeri pra ele, falei, cara, vai lá na casa dele e pede perdão pra ele. A única coisa que você pode fazer. Porque você tá sentido por ter agredido. E ele tá sentido por ter sido agredido por você. Então, isso só tem um jeito de resolver. É você ir lá e pedir perdão. Ele falou, você vai comigo? Eu falei, vou. Então vamos lá. E a gente foi na casa dele, bateu. Quando bateu, a mãe do Edmilson saiu e o Carlinhos falou, o Edmilson tá aí? Ela falou, tá. Eu quero falar com ele. Ela falou, entra lá. Porque ele estava acostumado sempre a entrar. Eu falei, não, eu queria que ele viesse aqui fora. A senhora chama? Tá bom. Aí foi lá, chamou, o Edmilson saiu. E quando chegou, eles se abraçaram e foi muito bonita a cena, né? Se abraçaram e, porra, você me bateu e tal. Falei, mas eu não queria. E aí ficou aquela brincadeira ali e a amizade foi restaurada. Então, é uma cena muito bonita de demonstração de amor. Isso é amor sublime, né? Olha, e o que o Sandes aqui fala tem tudo a ver com isso. Boa tarde, amigos. Ouvindo tudo isso, o que dá para observar, quando uma amizade como essa é arranhada, com certeza dói nas duas pessoas. Isso. Na verdade, Com certeza. Abraço para todos. Sandes Boquim exatamente registrando aí, ilustrando o que o Edmar acabou de falar. Sandes, muito obrigado aí pela sua participação extremamente pertinente aí. Muito pertinente. Ilustrando aí o que o Edmar acabou de falar. É porque você vê o outro com tanta luz, com tanta pureza, que quando existe esse sentimento, né, de estranheza entre ambos, isso machuca muito e é necessário se trabalhar muito, né, esse sentimento e esse comportamento para que essa sensação se apague logo. Porque é muito difícil você conseguir olhar para aquela pessoa que tanto você gosta e ver essa mancha, né? É muito doloroso. Nós estamos aqui conversando e eu estou me lembrando de alguns amigos de amizade madura, né? E eu vou pedir aqui pro Roberto gravar, me dá, hoje eu vou levar essa. A gente sempre leva a gravação do programa. Tá hoje que só, hein? Mas hoje eu vou. Tá emotivo, cabra. Eu vou De dar flashback. Eu vou mandar para alguns amigos. Não, é bom, é um excelente presente. Sim. É um excelente presente. Eu acho que vai fazer, vai ter um impacto legal. Vou mandar para alguns amigos e sugiro, se alguém quiser cópia e se a gente conseguir, a gente envia para vocês mandarem de presente para os seus amigos maduros. Eu acho que vale a pena. Então, você disse que ia falar mais um caso aí, você ia falar? Não falou não? Só são esses dois Tá mesmo. recordando dos casos. Pensei que você ia falar mais um caso agora. Eu tenho vários casos. Pensei que você ia falar mais um caso aí, esse relato afetivo, emocional aí. Já tá se emocionando, Mas a amizade é isso, né? A amizade é justamente você estar desarmado, né? Eu acho que a amizade... E quanto isso é terapêutico, né? Isso é que é impressionante, muito. Né? Nós recebemos pessoas para fazer processo de coaching ou terapia e como as pessoas conseguem desabafar e se emocionar, né, com esse sentimento que está tão guardado, tão preso e sem saber como se trabalhar. E é nesse processo onde você consegue ter uma forma diferente de pensar e que você age, né, como o Edmar citou agora esse último caso, a última história, de que é necessário ir lá, perdoar, trabalhar esse egoísmo, né? Trabalhar o orgulho. O orgulho, infelizmente, rompe muitas amizades, infelizmente. E quando a gente tem uma amizade que, de fato, considera essa amizade madura, a gente não pode deixar de forma nenhuma o orgulho intervir nessa situação. Então a gente tem que ser mais amor mesmo, de verdade. Acreditar que o amor cura, né? E que o orgulho... E cura, né? E cura mesmo.
Eu acho acreditar nisso e que o orgulho e o egoísmo são bem inferiores, né? Então não vale a pena semear, porque você pode estar perdendo um laço muito profundo daquela pessoa que de fato... O orgulho e o Sustentou. egoísmo são sedutores, né? Sim. São sedutores, eles são bem sedutores. A amizade não é tão sedutora num primeiro momento, depois você vai ver que ela é mais forte do que o orgulho e o egoísmo. Mas o orgulho, ele fala às vezes muito mais fácil, é muito mais fácil você ser egoísta, é muito mais fácil você ser orgulhoso. É verdade. É o caminho mais fácil, né? Você se fecha e pronto. Você se fecha, eu tenho razão, ou então não quero nem saber e tal, quer dizer, é muito mais fácil você ser egoísta e orgulhoso. A amizade já é uma coisa bem mais posterior, no entanto muito mais forte e poderosa, embora não seja mais fácil de você conseguir. Mais fácil conseguir o orgulho e o egoísmo, né? Muito mais fácil. É porque no caso do amor, às vezes é preciso abrir mão de alguma coisa, né? Às vezes é preciso perdoar, e perdoar é difícil, né? Deixar o orgulho de lado. Se colocar, usar empatia, se colocar no lugar do outro. Requer... Né? Pensar o outro, né? Em vez de pensar só o seu lado, só em si, né? Eu tô assim, eu tô magoado, aconteceu isso e tal. Esse egoísmo aí que você falou, ele é muito forte. Cada vez mais é o eu, né? As redes sociais nos isolam do mundo, a falta de segurança nos isola do mundo. É verdade. E a gente cada vez vai ficando mais eu. E esse nível de egoísmo inconscientemente vai aumentando. E isso vai deteriorando as relações de amor. Sim, porque a gente não passa a ter relações verdadeiras. Isso aí. Porque no Face ninguém tem relação verdadeira. Ninguém conhece ninguém. O Face é uma forma ali de você tratar de informações e aquela coisa, aquele círculo e tal. Mas o olho no olho, o abraço, né? O tete a tete, o toque. A amizade madura é aquela que um dia existiu um toque, né? Que um dia existiu um olho no olho, né? Que houve um envolvimento de fato. Profundidade, né? Profundidade. Pessoal. Profundidade pessoal. Eu me abri, né? Isso. Eu me abri. E geralmente nas redes sociais ninguém se abre, né? Você conta aquilo que você quer contar, no sentido de enfatizar as suas qualidades, né? Você enfatiza isso, enfatiza aquilo. Você quer sempre tirar foto feliz. Você só posta foto feliz, só o lado só bom. vê todo mundo rindo, todo mundo alegre, ninguém posta. Eu tô triste, vou tirar uma foto e vou botar nas redes sociais dizendo que eu tô triste, ninguém faz isso. Não faz não, vou rir aqui depois, mesmo que depois eu caia em prantos, mas eu vou tirar foto rindo para colocar lá no Face. Autossabotagem pura. Exatamente, eu vou lá porque eu tenho que demonstrar que tô feliz e não triste, né? Ô Ricardo, e eu tava aqui pensando que talvez alguém esteja pensando nesse momento, né? E se eu tiver essa amizade madura com alguém, mas não tiver uma reciprocidade? Se o outro lado for mais orgulhoso, for mais egoísta. Eu creio que isso não seja uma amizade madura, né? Uma amizade madura é quando... Existe reciprocidade. Amizade madura, existe reciprocidade. Não existe amizade madura de um lado só. De um lado só. De um lado só. Tem razão. Então, amizade madura é quando, de fato, corresponde essa leveza. Né? A amizade madura é leve. Então, é quando se corresponde essa leveza. Então, se você acha que você tem uma amizade madura e não é correspondido, então isso não é amizade madura. Talvez você esteja forçando. Ou a pessoa ainda não esteja percebendo, na sintonia. Não está porque isso é também interessante. Tem vezes que a ficha cai, a ficha não cai no mesmo tempo para todo mundo, né? Às vezes você está ali, ainda está envolto com o seu egoísmo, com o seu orgulho e não percebe das coisas, né? Ô Ricardo, isso é tão profundo que agora eu volto àquela questão que a gente sempre trabalha aqui, a questão de crenças. Né? Uma amizade madura, ela pode ser entre homem e homem, como o Edmar citou aqui. Eu tenho uma amizade madura com mulher, e tenho uma amizade madura homem e mulher, né? Só que devido às crenças do passado, né, dos nossos antepassados, existia aquela relação homem e mulher não podem ser amigos, né? Homem e mulher não podem se relacionar, sempre existe alguma coisa por trás. Então hoje a gente está numa era completamente diferente. Né? Claro. É uma era em que a gente pode sim ter essa amizade madura entre um homem e uma mulher, se relacionar, se respeitar e ser puramente amizade.
de carinho, de respeito, de cuidado, de atenção. Uma vez que a alma não tem sexo, né? Exatamente. E se é uma coisa de alma, né? Se é uma coisa superior, de espiritual, então o sexo não interfere nisso. Então pode acontecer da pessoa ter receio de ter uma relação dessa, claro, por conta das crenças que te prejudicam, daquelas crenças limitantes. Por conta do julgamento. Claro, claro. O que vão falar, né? O que vão... Mas é isso mesmo, Hoje mesmo todo mundo fica vigiando. Hoje mesmo eu estava fazendo um processo de coaching com um rapaz e chegou um certo momento que a gente estava trabalhando essa questão de crenças e ele falou nessa situação, ele disse: eu tenho dificuldade de ter uma relação afetiva com meus irmãos. E aí eu perguntei como era a infância, né? Se brincava com as irmãs. Ele disse: realmente, Erenita, você me perguntando agora, eu não lembro. Eu não brincava com minhas irmãs. Eu só brincava com os meninos. Então, existia isso, né, na infância. E hoje, no seu mundo adulto, você não consegue identificar o porquê você não consegue se relacionar intimamente, vamos dizer, numa amizade, né, ou até num relacionamento amoroso, por conta dessa estranheza que você tinha na sua infância. E isso é um comportamento que foi acomodando no seu ser devido àquelas crenças que as pessoas que tinham autoridade em você na época lhe assustaram, né? Então você se acomodou nesse comportamento e hoje é necessário ter esse entendimento, reconstruir essas crenças, desfazer as que te impedem de seguir e reconstruir as crenças de forma positiva, porque talvez a sua criança interior esteja triste pelo fato de você não estar conseguindo hoje se relacionar com outras pessoas que você gosta, mas tem dificuldade de demonstrar essa afeição. E às vezes é até familiar. Isso é muito recorrente. A gente, nos atendimentos, nas sessões de coaching, a gente recebe muitas pessoas que estão passando por dificuldade, de vários tipos de dificuldade, né? Por conta das crenças. As crenças são coisas muito fortes que nos atrapalham. As crenças limitantes nos impedem de avançar, de crescer, de investir, de encontrar a verdadeira felicidade. Então, as crenças, elas são terríveis e as crenças podem atrapalhar uma relação de amizade por conta do julgamento. Crença e julgamento são coisas terríveis. Então você tem a sua crença e você tem medo de que as pessoas vão falar. Se me encontrarem com a Erenita tomando um café de tarde, se alguém ver, o que vão falar? Na realidade, o que vão falar? O que as pessoas têm a ver com isso, né? Então a gente, nas sessões de coaching, a gente trabalha isso muito forte, porque isso é um assunto que realmente aparece praticamente em todas as relações. E o pior, isso é reforçado quando você está no meio social. Sim. Né? Você tem as suas crenças e depois ela é reforçada. Sempre tem alguém comentando a imagem, não sei o que. Sempre tem algum elemento no meio social que reforça. Isso. É muito difícil você sair dessa. Exatamente. Muito difícil. É difícil, mas consegue se trabalhar, tá? A gente tem trabalhado com muitas pessoas porque à medida em que você passa a não se julgar, que você passa a ter respeito das suas ações, você consegue não ouvir alguns julgamentos, entendeu? É como se você conseguisse colocar bloqueio, porque você não está mais aberto para aquilo. E nesse sentido aí, a amizade madura é aquela que nos traz o irmão que nossos pais não nos deram. A amizade da alma gêmea, né? É o irmão que não nasceu do seu pai nem da sua mãe, mas que talvez seja mais próximo, mais íntimo, tenha mais amor do que os seus próprios irmãos de sangue, né? Olha, esse papo está rendendo. Nosso ouvinte, o Robson Moura, ele é pesquisador em religião. Ele diz, veja só, para vocês terem uma ideia, a religião Testemunha de Jeová evita falar com as pessoas que fazem parte da doutrina espírita. Eles não aceitam. Veja, a questão das crenças. E aí, no caso, crença bem mais pesada. Crença religiosa. Que é muito mais forte. A crença religiosa é uma das crenças que prejudicam muito as pessoas. Mas, enfim, a gente respeita, né? Porque cada um com sua crença. Exatamente. Bom, mas e qual é a dica da semana do filme de hoje? O filme de hoje, Cine Coaching. O filme de hoje
Entre Idas e Vindas. É um filme brasileiro. Esse filme foi escolhido pela Ereni, tá? De novo. Ela é a Detalhe, né? Detalhe. Um pequeno detalhe, né? Um pequeno detalhe. Entre Idas e Vindas, um filme brasileiro, foi lançado em 2016, é um filme bem recente, com direção do José Eduardo Belmonte, e foi indicado para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, como melhor atriz coadjuvante. É com Fábio Assunção e Ingrid Guimarães. É excelente o filme, uma relação de amizade, é um drama, romance, bem divertido. Entre Idas e Vindas. Muito bem, gente. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Até a próxima segunda-feira. Contatos. Para falar com Erenita Souza, 999 61 5636. 999 61 5636. Para falar com Edmar, 999-59-9952. 999-59-9952. Uma boa semana para todo mundo. Valeu, Grande gente. abraço. E até segunda-feira com mais um Papo de Comportamento aqui no nosso Acontece.